Amém? Amém. Agora sim. Meus irmãos, para mim é motivo de muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Estou feliz nesta noite por tudo que Deus já tem feito por nós, pelos hinos que nós temos cantado, pela palavra de Eclesiastes que nós temos ouvido, que há tempo para todas as coisas. E hoje nós temos também a incumbência de trazermos alguma coisa que o Senhor já tem colocado no nosso coração. Nós não queremos fazer um sermão demorado, quero ser breve, porque não quero cansar a igreja. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos falar sobre o sangue de Jesus. O título da mensagem é O Sangue de Jesus. Para isso, eu convido os irmãos para uma leitura bíblica que está lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Apenas um versículo. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Diz a palavra do Senhor: Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Glória a Deus. Meus prezados irmãos, existem 3 mensagens que não podem deixar de serem pregadas na igreja: a cruz de Jesus, a volta de Jesus e o sangue de Jesus. Nesta noite, nós, com a graça de Deus, queremos falar sobre o sangue de Jesus. Para entender o sangue de Jesus, o seu poder e a sua eficácia, é necessário que nós entendamos o sistema de sacrifício bíblico do Antigo Testamento. A primeira vez na Bíblia em que há menção de um sacrifício está no livro de Gênesis, no capítulo 3. Diz a Bíblia que Deus deu uma ordem para Adão. Ele disse: Adão, tu comerás de toda árvore que está no jardim, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás dela e nem tocareis nela, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E a Bíblia diz que Deus desobedeceu, que Adão desobedeceu a ordem de Deus e comeu do fruto da árvore proibida. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ao virar da tarde, Deus tinha prazer em conversar com Adão. E vendo Deus que Adão não estava no lugar habitual, Deus clamou no jardim e disse: Adão, Adão, onde estás? E Adão disse: Senhor, eu ouvi a tua voz me chamar no jardim e senti medo, porque eu estava nu e me escondi. E Deus disse: quem te disse que estavas nu? Acaso comeste da árvore que eu te disse, dela não comereis e nem tocareis nela? Ele disse: a mulher que me deste por companheira me deu e eu comi.
Naquela hora, meus irmãos, Deus então tomou o animal, fez da pele do animal vestes e vestiu Adão e Eva. Essa é a primeira menção de um sacrifício na Bíblia. Uma criatura inocente morreu para cobrir o pecado. Ou melhor, cobrir o pecador. Este é o propósito do sacrifício. O primeiro livro da Bíblia fala de um cordeiro, ou melhor, de um animal indefeso e sem culpa, dando a vida pelo culpado. O último livro da Bíblia fala de um cordeiro impecável, dando a sua vida por todos os pecados da humanidade. Glória a Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons. Se eles não fossem bons, Deus não teria ordenado. Acontece, meus amados irmãos, que eles tinham um propósito definido. Quando o israelita cometia um pecado, ele pegava então um animal, levava para o sacerdote imolava o animal, derramando o seu sangue. E com aquele ato, o israelita estava dizendo mais ou menos o seguinte: eu pequei, eu mereço morrer, mas o animal está dando a vida por mim, ele está morrendo em meu lugar. Então, desta forma, o homem podia se reconciliar com Deus lá no passado. Muito embora, meus irmãos, o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento fosse bom, ele não era perfeito. Por que não era perfeito? Porque o animal é irracional e o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é um animal superior, né? Então você já percebe um desequilíbrio, né? Um animal ofereceu sua vida, mas involuntariamente, pelo pecado de um ser superior. Havia já um desequilíbrio. Segundo lugar, os sacrifícios eram imperfeitos porque eles necessitavam ser repetidos. No Antigo Testamento, o sacerdote fazia dois tipos de sacrifício. Primeiro, ele oferecia sacrifícios individuais para as pessoas, mas ele oferecia sacrifícios também uma vez por ano pelos pecados de toda a nação. Veja que não era possível que o homem experimentasse uma transformação espiritual através do sistema de sacrifício. O homem não podia viver em novidade de vida. Mas além disso, os sacrifícios eram imperfeitos porque eram oferecidos por sacerdotes imperfeitos. O sacerdote, meus irmãos, só podia entrar no lugar santo dos santos, porque no tabernáculo tinha o lugar santo e o santo dos santos. No santo dos santos ele podia entrar apenas uma única vez por ano. Detalhe: o sacerdote poderia morrer no santo dos santos se estivesse em pecado. E muitos morreram. O que eles faziam então? O sacerdote entrava no santo dos santos com um sininho. E aquele sininho, enquanto balançava, eles sabiam que estava vivo. Mas eles já levavam uma cordinha amarrada aqui, ó.
Que vai que, né? Se morrer, a gente já puxa. Então ele levava o sino e a corda. Porque se alguém entrasse para retirar o sacerdote morto, morria também. Então nós vemos que essa é uma evidência de que o sacerdote também era imperfeito. Ele não podia entrar a qualquer hora no lugar santo dos santos. Mas para finalizar, os sacrifícios se tornaram imperfeitos porque os homens se desviaram de Deus e começaram a pecar já com a intenção de oferecer um sacrifício para Deus. E isso era abominável ao Senhor. Vamos ver um versículo, Isaías capítulo 1, versículo 11 e 12. Veja o que Deus pensava desse tipo de atitude. Olha o que Deus diz: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requerereu isto das vossas mãos, que viesses a pisar nos meus átrios? Olha isso, irmãos. Deus estava abominando tudo aquilo. Vamos ver 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Glória a Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que havia a necessidade de um sacrifício que fosse perfeito diante de Deus. Segundo, que fosse um sacrifício pelos pecados de toda a humanidade e que fosse executado uma única vez. Esse sacrifício não poderia ter sido feito por um homem, por mais santo que ele fosse, porque o homem já nasce em pecado. O salmista disse: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós já nascemos em pecado. Em Romanos 3:23 a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Era necessário que a iniciativa partisse de Deus. O propósito dos sacrifícios do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. Quando Jesus ofereceu a sua alma pelo pecado, ele pagou a dívida que nós jamais poderíamos pagar. Se nós pegarmos a Bíblia e condensarmos a Bíblia em um único versículo, esse versículo será João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus viveu pensando nisso e morreu com este propósito. Na verdade, ele já nasceu com este propósito.
Já o profeta Isaías, no capítulo 53, falando de Jesus, ele dizia: mas ele, o Senhor Jesus, levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Glória a Deus, glória a Deus. O castigo que nos traz a paz, corrigindo, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que o sangue de Jesus Cristo é o ponto principal da redenção no Novo Testamento. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, alguém pode perguntar: mas por que a Bíblia fala tanto de derramamento de sangue? É que todo pecado é uma ofensa contra Deus. E para Deus, o preço do pecado é o preço de sangue. A única forma de propiciar ou de oferecer um pagamento pelo pecado é através do derramamento de sangue. É por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Glória a Deus. E o sangue de Cristo é o ponto principal dessa doutrina. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus, Deus efetuou em primeiro lugar o perdão dos nossos pecados. Perdoar significa cobrir, anular ou despedir. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus, nós temos perdão dos nossos pecados. Segundo, nós somos resgatados do poder de Satanás. Satanás não tem poder sobre nós. É bem verdade que a Bíblia diz que nós, os crentes, somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Mas a igreja está nas mãos do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 2, a Bíblia diz que Ele, o Senhor Jesus, nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. É interessante, meus irmãos, ver que Deus nos resgatou, e a forma como o Senhor Jesus fez isso é muito peculiar, porque Pedro, quando estava pregando no seu primeiro livro, capítulo 1, versículo 18, ele diz que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso
do nosso Senhor Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembro, meus irmãos, de uma visão que João teve lá na ilha de Patmos e que está registrada no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Ele teve uma visão e viu um livro, e este livro estava escrito por dentro e por fora. Estava selado com 7 selos, e ninguém, nem no céu e nem na terra, foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E João começou a chorar, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem sequer de olhar para o livro. Mas naquela hora, alguém coloca a mão no ombro de João e diz: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. A raiz de Davi. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. E diz a Bíblia que o cordeiro então se levanta, pega o livro, abre e começa a desatar os seus selos. E naquela hora começaram a cantar um cântico maravilhoso no céu. E aquele cântico dizia: digno és, ó Cordeiro, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus nós temos perdão dos pecados. Nós somos resgatados do poder de Satanás. Mas nós somos justificados diante de Deus. A doutrina da justificação nos lembra de um tribunal. Nesse tribunal nós temos Deus Pai, que é o juiz. Nós temos a figura do réu, que somos eu e você. Nós temos o advogado, que é o Senhor Jesus, e nós temos o promotor, que é Satanás. E naquele tribunal, o homem vai ser julgado. E Satanás chega diante do Pai com uma lista. Ele fez isso, ele fez isso, no dia tal, ele fez isso, ele mentiu, ele roubou, ele cometeu tais e tais pecados. E sabe o que é o pior de tudo? É que é verdade. O homem é culpado diante de Deus. E Deus, o justo juiz, já está prestes a decretar a sentença. E ele então bate o martelo e diz: absolvido. Mas como?
Se ele cometeu tanto pecado, e Deus então vai citar Romanos capítulo 8, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Jesus nós somos justificados diante de Deus. E a fonte da justificação é a graça de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: mas pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus. Graça é a bondade infinita de Deus, expressando misericórdia infinita. Com a graça, Deus não nos trata da maneira que nós merecemos ser tratados. Graça é o favor imerecido. Pela sua graça, Deus nos concede a justificação. E mais do que isso, Deus ainda apaga os pecados anteriores. Ele disse: lançarei para trás de mim os vossos pecados e das vossas transgressões eu jamais me lembrarei. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Pelo sangue de Jesus, nós recebemos ainda purificação. Purificação. Qual é o antônimo ou o contrário de purificar? O contrário é sujar, contaminar, o poluir. Purificar significa limpar. E é isso que o Senhor Jesus disse lá na palavra da videira verdadeira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Toda vara que em mim não dá fruto, Ele o corta, mas aquela que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Todo aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Vós já estáis limpos. Limpos por quê? Por causa da palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. O Senhor Jesus nos limpa com o seu sangue. Mas não somente isso. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos santificados. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver,
porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A palavra santificar vem do grego hagiarmos, que significa tornar santo, consagrar ou separar do mundo. O crente, ele é santificado quando ele está separado do mundo para servir a Deus. É por isso, meus amados irmãos, que Deus abomina a mistura com o mundo. Lá em Apocalipse, Deus, quando estava falando desse tipo de pessoa, ele diz: oxalá que tu fosses frio ou quente, mas como tu és morno e não é frio e nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Deus não quer ninguém em cima do muro. Glória a Deus. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. O crente não pode viver misturado com o mundo. O crente tem que ser diferente. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, que não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. É pelo sangue de Jesus que nós somos santificados. Santificar fala de separar, mas santificar também fala, meus irmãos, de ampla comunhão com Deus. Glória a Deus. O crente santificado é amigo de Deus. Uma certa vez perguntaram para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? E ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Glória a Deus. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro mandamento. Se nós tivéssemos que estabelecer uma ordem, Deus vem em primeiro lugar. Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em segundo lugar, a família. É correto desprezar a família para vir para a igreja? É incorreto. A Bíblia não ensina isso. Ensina o contrário. Paulo disse: se alguém não cuida dos seus, ele é pior do que o incrédulo. Então, Deus em primeiro lugar, família em segundo, igreja em terceiro. Que não adianta destruir a família para vir para a igreja. Deus se agrada das coisas com ordem e decência. Mas Deus, ou melhor, pelo sangue de Jesus, nós somos santificados. Santificação fala de separação, fala de ampla comunhão com Deus,
Mas santificação fala de guardar-se da corrupção do mundo. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós temos perdão dos pecados. Nós temos resgate do poder de Satanás. Nós temos a justificação dos nossos pecados. Temos purificação e temos também a santificação. Mas para concluir, meus amados irmãos, o sangue de Jesus nos permite livre acesso a Deus. Veja que o homem encontra-se separado de Deus. Se você levantar a mão para o céu, Deus não pode pegar na sua mão. É necessário que alguém faça a ligação entre você e Deus, porque o homem é pecador e Deus é santo. É por isso que a Bíblia diz que entre Deus e o homem há um mediador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Você segura na mão de Jesus e Jesus segura na mão de Deus, e por Ele, unicamente e exclusivamente por Ele, nós temos acesso a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Está em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Quando Jesus morreu e disse: está consumado, e reclinou a cabeça, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o véu do templo tinha 7 camadas e tinha aproximadamente 7 centímetros, de 7 a 10 centímetros de espessura. O véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. E quando o véu se rasgou, ele estava mostrando que agora o caminho para Deus estava livre. A humanidade inteira poderia ser salva em função do sacrifício expiatório do Senhor Jesus, porque Ele foi o nosso véu que se rasgou quando Ele entregou a sua vida para morrer pelos nossos pecados. Glória a Deus. Nós falamos hoje do sacrifício no Antigo Testamento. Nós falamos, meus irmãos, que a primeira menção de um sacrifício aparece no livro de Gênesis, no capítulo 3, quando um animal inocente deu a sua vida para que o pecador fosse coberto. Nós falamos que os sacrifícios do Antigo Testamento eram bons, porque serviram para um propósito, mas não eram perfeitos, porque o homem é um ser superior criado à imagem e semelhança de Deus, o animal irracional. O sacrifício precisava ser repetido,
ele era feito por um sacerdote imperfeito. E as pessoas se desviaram de Deus, pecando já com intenção de oferecer um sacrifício. Nós falamos que era necessário um sacrifício único, perfeito e pelos pecados de toda a humanidade, que é o que o Senhor Jesus fez. Pelo sangue de Jesus, nós temos perdão dos pecados, resgate do poder de Satanás, justificação, purificação, santificação e acesso livre a Deus. Glória a Deus. Mas antes de terminar, gostaria de contar uma história. Certa vez, um ladrão invadiu uma residência durante a noite, porque pretendia fazer um assalto e talvez outras coisas. Ele conseguiu entrar naquela casa e, subindo para o segundo andar, ele furtivamente, com uma lanterna, abriu a porta de um quarto. Mas quando ele ia atacar uma moça que estava dormindo, ele olhou melhor e viu uma coisa que o deixou estarrecido. A moça estava toda ensanguentada. E aquele ladrão, olhando aquilo, o que aconteceu aqui? Acho que alguém chegou primeiro do que eu e já fez o trabalho. E saiu daquela casa imediatamente, desesperado. Um pânico tomou conta daquele ladrão. E na rua ele viu uma viatura passando, para a viatura e disse: olha, não foi eu que fiz aquilo, não foi eu juro. Quando eu cheguei ela já estava daquele jeito, vocês precisam ir lá. E disse que foi com a polícia. O próprio ladrão chamou a polícia, apertaram a campainha e, para surpresa deles, quem vem atender? A própria moça que estava ensanguentada. Mas não estava mais ensanguentada, estava em perfeito estado. Mas como? O que aconteceu? Eu tentei cometer um assalto aqui, talvez outras coisas, mas eu vi você toda ensanguentada na sua cama, eu não estou entendendo. E a moça, que era crente, e percebendo a situação, ela disse: eu já sei, é que eu sou crente, e todas as vezes antes de dormir eu oro e falo: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Glória a Deus. E naquela hora, meus irmãos, aquele guarda começou a chorar, o ladrão começou a chorar. E para encurtar a história, a moça orou por eles. E aquela noite terminou com um ladrão, um policial convertido e a moça salva do poder do maligno. Glória a Deus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado.
neve serei. Glória a Deus. Glória a Jesus. Guarde esta palavra. Vá em paz. Que os irmãos tenham uma boa semana. E lembre-se do sacrifício do Senhor Jesus, deste sangue precioso e poderoso que Ele derramou lá na cruz do Calvário, por minha causa e por tua causa. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.